Olá, sou o professor Sérgio Cardoso, mestre em Sistemas e Computação e professor das áreas de redes de computadores e de segurança de rede. Depois de vocês terem estudado, terem lido sobre a parte de arquitetura de camadas e modelo OSI, queria agora nesse vídeo mostrar para vocês uma ideia do fluxo dessa informação, para tentar ajudar você a esclarecer efetivamente o que acontece na hora de fazer a comunicação entre duas máquinas. Então vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu quero pegar um documento que está escrito num determinado idioma e eu quero transmitir de uma máquina para uma outra máquina que fala um outro idioma. Tá? E obviamente que, como a gente tem no mundo real, essas máquinas elas não estão conectadas de uma forma direta. Existe entre elas uma internet, uma rede que permite a interligação de vários componentes. Então a gente tem no meio dele vários sistemas intermediários, 3, 4 sistemas intermediários. Então a gente vai permitir com que duas máquinas se comuniquem passando pelos sistemas intermediários. E esse processo todo tem que acontecer, porque dentro das funções, dentro dos serviços que a gente tem dentro de cada camada, isso vai ser alcançado. Então inicialmente a gente pega aquela informação, aquele texto, aquele documento que a gente quer transmitir. Primeira coisa é fazer o quê? Pegar esse documento e entregar para a camada de aplicação. A camada de aplicação que oferece o serviço de rede para nós, usuários, vai fazer o quê? Vai pegar aquele dado, encapsular, transformar aquilo na PDU da camada de aplicação. Depois, através da interface, vai entregar esse mesmo documento, já com o cabeçalho da camada de aplicação, para a camada de apresentação. A camada de apresentação é aquela camada responsável por fazer a transformação dos dados. No nosso exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele documento e vai transformar esse documento em algum outro idioma que seja possível de ser entendido por outras máquinas. Passa por um idioma universal que todo mundo consiga entender. Depois, essa PDU que foi criada na camada de apresentação vai ser entregue para a camada de sessão, aonde no cabeçalho da camada de sessão vão ser inseridas informações que permitam você fazer o quê? Você puder, por exemplo, controlar o diálogo, controlar a troca dos dados, permitir que existam pontos de sincronização, ou seja, se houver um problema na transmissão, eu posso voltar em determinado momento para aquela transmissão. Tá? A camada de sessão vai adicionar seu cabeçalho, temos a PDU da camada de sessão. Essa camada de sessão vai entregar agora para a camada de transporte. E o que a camada de transporte vai fazer? Ela vai preparar esses dados para que eles possam ser transmitidos por essa rede, por essa internet, e que chegue com correção. Tá? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar a PDU da camada de sessão e vai dividir em pedaços, vai dividir em segmentos. Vai adicionar cabeçalhos a cada um desses segmentos, como por exemplo, para a gente poder saber a ordem desses segmentos, tá? Informações para a gente poder corrigir caso ocorra algum tipo de erro no meio do caminho, tá? Fazer outras funções como controle de fluxo, de congestionamento, para a gente não sobrecarregar a rede nem ninguém, né? E aí a gente tem todos os segmentos montados. Então aquele documento original ele pode ter sido transformado em 3 segmentos. Agora vamos fazer o quê? Vamos pegar esses segmentos e entregar para a camada de rede. A camada de rede vai ser responsável por a gente colocar o endereço de destino, para onde a gente vai entregar aquela informação. Tá? E depois poder fazer o quê? O roteamento, poder fazer com que a informação ela flua pela internet e alcance um determinado caminho. Tá? Depois vamos entregar para a camada de enlace. O que a camada de enlace ela vai fazer? Ela vai adicionar os seus cabeçalhos para que ela possa permitir que haja uma troca de informação correta entre os nós por onde ele vai passando, ou seja, ponto a ponto, entre os saltos, entre cada um dos elementos que vai se passando. Então, a camada de enlace ela tem uma função semelhante à camada de transporte, que é garantir o controle de erro, garantir o controle de fluxo. Só que agora ela não vai mais fazer isso pensando nos sistemas finais, ou seja, do sistema A para o sistema B, mas sim ela vai pensando em cada lugar que ela vai passando. Tá? Então ela vai passando por um ponto, depois ela vai passando para outro ponto, e aí em cada pulo que ela dá, em cada equipamento que ela vai passando, ela vai fazendo as correções que são necessárias. Depois ela vai entregar para a camada física, que ela vai fazer a camada física? Ela vai pegar aqueles dados da camada de enlace, colocar o cabeçalho dela e vai transformar, ela vai pegar todos aqueles bits, porque no final de tudo, o que vão ser transmitidos são bits, e vai transformar esses bits em sinais elétricos, sinais óticos, depende do meio de transmissão, né, de como ele vai ser transmitido. E a partir daí o fluxo ele vai sair pelo canal de transmissão, passando por vários equipamentos. Os 3 segmentos iniciais, eles vão passar por esses elementos intermediários, que são os roteadores que nós temos na rede, por exemplo, né?
E ele vai seguindo caminhos. Eles podem seguir caminhos diferentes, eles podem sair inicialmente num caminho e mudar no meio do caminho, depende do protocolo, que nesse momento a gente não definiu nenhum, porque o modelo OSI não tem um protocolo definido. Tá? Então ele vai saindo, fluindo os dados, e pode acontecer dos dados chegarem fora de ordem, né? Não tem problema nenhum. Né? Lá na máquina de destino, os dados vão chegar fora de ordem, tá? Vão chegar pela camada física, que vai fazer o papel dela, vai desencapsulando, entregando para a camada de enlace, entrega para a camada de rede, entrega para a camada de transporte, que vai verificar que aquilo ali pode estar numa ordem diferente da que foi entregue, e corrige, coloca na ordem, entrega para a camada de sessão, que vai verificar se o diálogo foi corretamente realizado, a camada de apresentação vai ver que aquilo chegou num idioma universal, vai transformar para o idioma que aquela máquina entenda, e depois entrega para a camada de aplicação. A camada de aplicação depois entrega para o usuário final, e ele, enfim, ele recebe aquele documento e ele consegue ter aquela comunicação realizada.